Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar de investigação em enfermagem, organizado pela Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. Hoje, dia 20 de outubro, é o Dia Mundial dos Cuidados de Saúde baseados na evidência e tornou-se relevante para realizarmos um webinar de investigação. Mais relevante ainda, apresentarmos os trabalhos a concurso ao Prémio de Investigação em Enfermagem Mariana Diniz de Souza, na sua edição 2022. Temos 5 trabalhos a concurso, serão os 5 apresentados e depois saberemos o resultado desse mesmo concurso. Sem mais demoras, passo a palavra à Senhora Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, enfermeira Ana Fonseca. Muito boa noite a todos. Na verdade, a importância da investigação é hoje inegável e indiscutível, tornando-se fundamental criar espaços de partilha de conhecimento, de experiências, evidências resultantes da investigação que contribuam não só para a divulgação do conhecimento produzido e, como é o caso concreto de hoje, também para premiar investigadores. É evidente em Portugal, e principalmente nas últimas décadas, o crescimento e a expansão da investigação em enfermagem, sobre enfermagem e realizada por enfermeiros, acompanhando aquilo que tem sido um movimento internacional e o desenvolvimento no plano conceitual, metodológico e estratégico. A capacidade dinamizadora, mobilizadora e empreendedora dos enfermeiros, a todos os níveis, inestimável, beneficiou também da ação desempenhada por diversas instituições, como as organizações de saúde, as instituições de ensino superior, unidades, laboratórios de investigação e desenvolvimento dedicadas à produção, à comunicação de ciência e à promoção da cultura científica. Se assim não fosse, provavelmente não estaríamos hoje aqui a falar sobre este assunto. A Ordem dos Enfermeiros não está alheia ao desenvolvimento da investigação em enfermagem, entendendo que a investigação é um pilar fundamental para promover a qualidade e a segurança dos cuidados de enfermagem, numa aliança próxima entre a clínica, a academia e as demais estruturas de investigação. Neste Dia Mundial dos Cuidados de Saúde baseados na evidência, não é demais recordar que a investigação é o meio por excelência para a aquisição e desenvolvimento do conhecimento científico e que tanta falta nos faz para realmente termos cuidados de saúde baseados na evidência. É indispensável para compreender fenómenos e estabelecer relação com outros fenómenos, sendo inegável a importância da investigação multidisciplinar. Neste sentido, a Ordem dos Enfermeiros defende uma política de apoio à produção e divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos por enfermeiros e recentemente lançou no site uma área dedicada à investigação, onde temos, por exemplo, um repositório científico de autoarquivamento e, nessa senda, estabelece parcerias no que respeita à produção de evidência científica na área da saúde e tem desenvolvido apoios em situações que têm sido solicitado alguma parceria, algum apoio para desenvolvimento de estudos. Definiu também linhas de investigação que provavelmente são do vosso conhecimento. Uma delas é a linha Bem-Estar, Saúde e Doença, outra a linha de investigação Formação de Profissionais e ainda uma linha de investigação Políticas, Sistemas e Organizações de Saúde, suficientemente abrangentes para poderem albergar qualquer estudo que se pretenda fazer. A prática baseada na evidência é um instrumento impulsionador da profissão, que dá visibilidade à investigação e é promotor da melhoria da qualidade dos cuidados, pondo a tónica no uso de pesquisas para orientar a tomada de decisão clínica assente em regras de avaliação da literatura científica. Creiam que estamos atentos à realidade, às necessidades, ao percurso, contando com cada um para a mudança das práticas clínicas e baseada na translação do conhecimento de enfermagem, melhorando nas diversas instituições as respostas às necessidades em cuidados de saúde da população. Queremos amplificar a dimensão, o alcance e o impacto da investigação em enfermagem e sobre a enfermagem, procurando conjuntamente as formas e os métodos mais adequados de o fazer e relembrando sempre que ninguém está sozinho.
Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa dedicação e empenho e votos de continuação num excelente trabalho. Meus queridos amigos, antes de mais, cumprimentar este magnífico painel que eu tenho aqui aos quadradinhos à minha frente. De facto, o meu carinho vai todo para vocês que se dedicam também a esta vertente da investigação que tão importante é para nós. Já hoje o disse, eu como enfermeiro, hum, a minha tomada de decisão é baseada exatamente na evidência que eu tenho à minha disposição. E, por um lado, tenho o pilar da evidência legal, que de certa forma me condiciona em termos de comportamento esperado perante a sociedade enquanto enfermeiro, mas, por outro lado, tenho o pilar da evidência científica, que é aquele que me estrutura e que me ajuda à melhor tomada de decisão relativamente ao cuidado à pessoa, à minha responsabilidade, da melhor forma, da forma mais atualizada à luz do conhecimento que dispomos ao momento. E deixem-me dizer-vos que há coisas que eu muitas vezes ouço os colegas dizer e que me chocam redondamente. Quando ouço um colega dizer que desde há 20 anos que faz isto desta maneira e que resulta sempre, de facto, aquilo que eu estou a observar é um colega que desde há 20 anos não evoluiu absolutamente nada. Eu gostava, e vocês não assistiram, porque estivemos aqui um bocadinho em off, todos em alegre convívio e tal, a falarmos uns com os outros, mas a professora Ana Fonseca dizia que o hiato entre aquilo que é a produção de evidência e aquilo que é a aplicação dessa evidência produzida neste momento tem uma média de cerca de 5 anos. E eu penso que 5 anos é realmente muito para aquilo que de facto nós podemos oferecer de melhor às pessoas com quem cuidamos e de quem cuidamos também. E esta profissão, a nossa profissão, tem de facto evoluído a uma velocidade imensa. Eu gostaria vos transmitir que provavelmente é a profissão que na área da saúde mais evoluiu na última década. Mas este conhecimento científico, esta evolução científica que todos nós sofremos e todos nós conhecemos, não se consegue aplicar na prática, onde, por todas as visitas e por todas as conversas com os colegas que temos, muitas vezes aquilo que nós vemos é um retrocesso às vezes de séculos. E isto porque nós não temos em número suficiente a quantidade de enfermeiros e o número de enfermeiros com a qualificação necessária também, muitas vezes, para prestar o melhor cuidado, aquele cuidado que todos os cidadãos merecem e deveriam ter em termos de cuidados de saúde, cuidados de enfermagem, sobretudo, exatamente porque os contextos que nós vivemos diariamente não são, de facto, aqueles que melhor respondem, quer em quantidade, quer em qualificação, como eu dizia, àquilo que são as necessidades das pessoas. De facto, custa-me muito também, e tudo faremos para reverter esta situação, mas custa-me muito viver num país que, perante a evidência disponível, quer seja ela legal, porque de facto somos muito bons a legislar, mas somos muito maus a cumprir a própria legislação que produzimos, muitas vezes quando o próprio Estado é o principal incumpridor daquilo que ele próprio legisla. E de facto esta ordem estará, ou melhor, não existe outro sítio melhor senão estar ao lado de todos os colegas que se levantam na defesa daquilo que são os melhores cuidados necessários à pessoa, à nossa responsabilidade, bem como na defesa daquilo que são os melhores interesses também da nossa profissão. E defender a nossa profissão é, de facto, defender aquilo que é
ou aquilo que são os melhores cuidados a prestar à pessoa, à família e à comunidade. E é por isso que nós existimos. Por isso, caros colegas, um agradecimento muito especial ao Conselho de Enfermagem, na pessoa do seu presidente, ao Conselho de Enfermagem Regional também, na pessoa do enfermeiro Marco, a toda a equipa, ao júri deste prémio que visa exatamente dignificar e reconhecer efetivamente todos os colegas que, para além de toda aquela sobrecarga de trabalho que todos nós conhecemos, ainda têm tempo para se dedicarem à produção da evidência para que possamos ser cada vez mais e melhores e evoluirmos a cada dia enquanto profissão. Por isso, meus queridos amigos, muito obrigado. Então, obrigado, enfermeira Ana, enfermeiro Sérgio, pelas palavras. Vamos agora passar a palavra para os colegas que submeteram o seu trabalho a concurso. Como eu já tinha dito há pouco, foram 5 trabalhos que foram submetidos para o concurso deste ano. Tivemos um júri que analisou os trabalhos sem conhecer os seus autores, conhecer os seus autores depois da análise feita, e agora vamos ficar todos a conhecer os trabalhos. E o primeiro vai ser apresentado pelo enfermeiro José Moreira e é sobre enfermagem de reabilitação, cirurgia de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia. Vou apresentar um estudo realizado e intitulado como Enfermagem de Reabilitação, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia. Portanto, este foi um estudo realizado no Serviço de Internamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia em Portugal. É um serviço de internamento e surgiu no sentido de perceber qual é que é o efeito da intervenção do enfermeiro especialista da reabilitação no grau de dependência dos doentes, ali internados após cirurgia. Portanto, sabemos que as atuais diretrizes e as orientações políticas, nomeadamente da Comissão Europeia, demonstram e traduzem-se num plano conjunto que visa a melhoria do controle da doença oncológica. Sabemos também que o cancro de cabeça e pescoço é o 6º mais comum de todo o mundo e que se recorre muitas das vezes à cirurgia como método de eleição para tratamento, atendendo à sua eficácia. No entanto, esta compromete, na maioria das vezes, consideravelmente a capacidade funcional da pessoa e, como tal, o respectivo grau de dependência. Pelo que a intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação é fundamental. Tendo em conta este racional, surgiu então a questão de investigação. Ou seja, será que a intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação permite otimizar a capacidade funcional e autocuidado do doente com cancro de cabeça e pescoço internado para cirurgia? Atendendo a esta questão, foi definido o objetivo, portanto, foi considerado o objetivo comparar o grau de dependência à quando alta dos doentes com cancro de cabeça e pescoço submetidos à cirurgia, em que houve intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação, versus aqueles cuidados generalizados de saúde sem intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação. Com objetivos específicos, analisar o papel dos fatores de confundimento nesse efeito da intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação no grau de dependência, tanto do doente na minimização dos efeitos dos possíveis vieses nos resultados a obter, ou seja, perceber se existem fatores que influenciem a variável dependente e a independente e desta forma confundir o possível efeito. Como objetivo específico também fomos tentar perceber e avaliar o impacto nos dias de internamento do doente internado com cancro de cabeça e pescoço e submetido à cirurgia, quando se verificou a intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação. Portanto, este foi um estudo observacional, transversal e de corte retrospectivo e que foi realizado entre julho de 2018 e outubro de 2020. Em termos de processo de amostragem, este é o share de Excel da base de dados do GDH, ICD-10 e ICD-11, que nos permitiu identificar a população-alvo, portanto 674 doentes, todos os doentes que foram internados naquele serviço e submetidos à cirurgia por diferentes carcinomas, e estão aqui descritos do lado esquerdo, portanto língua, pavimento oral, gengiva, retromolar, faringe, laringe e associado metástase cervical. Em termos de processo de amostragem, a estratégia foi não probabilística de conveniência. Porquê? Porque é mais acessível ao investigador e porque permite lançar pistas para futuros estudos de investigação a nível nacional. A amostra foi constituída por 133 doentes,
com cancro de cabeça e pescoço, ali internados e submetidos a laringectomia total ou pelviglossal-mandibulectomia, e estas duas associado esvaziamento cervical e ou reconstrução com retalho peitoral e traqueotomia. Os critérios de inclusão foram todos os doentes submetidos a estas cirurgias, após terem tido alta clínica. Os de exclusão foram morte durante o internamento e doentes submetidos a outro tipo de cirurgias que não as referidas, e impossibilidade de acesso a dados clínicos. Em termos de modelo conceptual do estudo, este diagrama representa-o, portanto, a população identificável, os 674 doentes, a amostra 133, que é a nossa corte, a exposição com ou sem intervenção de enfermeiros especialistas de reabilitação e o resultado final, portanto, avaliar o grau de dependência. Em termos de plano de análise, foi criada esta divisão em termos de grupos, portanto, múltiplas variáveis organizadas em grupos facilitando a organização e análise, características demográficas, desde logo a idade e o sexo, o status pós-operatório imediato nas primeiras 24 horas, o tipo de cirurgia, índice Bartel inicial, o status pós-operatório imediato ou tardio das 24 até a alta, índice Bartel alta e o número de dias de internamento, e o índice Bartel alta superior a 91. Eu já vou explicar isto, no 91. Temos aqui o quadro que traduz esta informação, portanto, o nome da variável, a sua descrição, os valores e unidades e o tipo de variável, se é numérica, se é nominal. Estratégia de análise de sensibilidade, em que a variável índice Bartel alta, que é a nossa variável dependente, foi traduzida numa medição dada em pontos, portanto, nós conhecemos de 0 a 10, já validada em Portugal, portanto, é uma escala com classificação de resultado numérico, tem de ser dicotomizada no estudo. Porquê? Para perceber na alta clínica qual o grau de dependência, se ligeira, sem dependência, ou dependência moderada a grave. Porque neste tipo de doentes, após a alta clínica com sonda nasogástrica, na escala é considerada dependência ligeira e o doente efetivamente sai independente, porque ele é autónomo na manipulação e auto-administração de alimentação. E daí a dicotomização acima ou abaixo de 91, que nos permite definir dependência ligeira ou independência versus dependência moderada ou grave. Estratégia de colheita de dados. Portanto, a colheita de dados foi realizada pela Base de Dados Nacional, GDH, CD10 e CD11, com uma componente demográfica, sexo e idade, e uma outra relacionada com o episódio de internamento de cada doente, portanto, onde entra o tempo de internamento, o diagnóstico principal e secundário e a ocorrência de óbito durante o internamento e a referenciação alta hospitalar. E a restante informação dos doentes que foram selecionados para a corte foram, atendendo às diferentes variáveis, foram colhidos retrospectivamente com consulta da base de dados de Excel da enfermagem de reabilitação. Este é o quadro que resume todos os resultados, portanto, onde temos dois grupos com e sem intervenção, de enfermeiros especialistas de reabilitação, onde foram atendidos os pressupostos de homogeneidade, da variância e de normalidade. Após a violação dos pressupostos, foram aplicados os testes não paramétricos, Mann-Whitney ou o teste Q quadrado, e o teste paramétrico, o teste T para a idade, uma vez que seguiu uma distribuição normal. Portanto, os doentes, que são maioritariamente homens nos dois grupos, com uma idade média mais ou menos de 67 anos, como podemos ver aqui no quadro, atendendo também aos grupos onde houve intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação versus sem intervenção, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas em relação às características demográficas, desde logo idade e género, e ao tipo de cirurgia, sugerindo a homogeneidade estatística dos grupos para um nível de significância de 5%. A cirurgia que mais se realizou, como podemos ver, foi a laringectomia total com esvaziamento cervical ganglionar. De forma a responder à questão da investigação, temos estes dois quadros que nos mostram claramente na variável dependente dicotómica, índice Bartel alta, superior a 91, que se constatou que no grupo em que houve intervenção de enfermeiros especialistas de reabilitação, o número de doentes que tiveram alta com grau de dependência ligeira, independência, foi superior ao do grupo a quem foram prestados apenas cuidados de enfermagem gerais. E em relação aos dias de internamento hospitalar, verificou-se efetivamente uma redução de 5,02 dias, mais ou menos 5 dias no grupo em que houve intervenção do enfermeiro especialista de reabilitação. Com uma significância estatística, temos um p-value de 0,03. Portanto, resultados importantes.
No entanto, o que é que fomos também verificar? Fomos avaliar quais os fatores de confundimento ou os possíveis vieses. Portanto, se a medida do efeito de exposição ao resultado de saúde, através do risco relativo, se altera ou não depois de estar ajustada para o fator de confundimento. Utilizámos a plataforma da Agiti, que nos deu os possíveis fatores de confundimento, indicou-nos o índice Bartel inicial e a idade. Depois da análise, portanto, realizámos uma regressão de Poisson para avaliar o confundimento das variáveis, dessas duas variáveis, na variável dependente, em relação ao grupo intervencionado versus não intervencionado. Para todas as estimativas do risco relativo, foi apresentado intervalo de confiança de 95%. O risco relativo ajustado por regressão de Poisson permite, neste tipo de estudos, obter estimativas mais válidas da razão de riscos. Portanto, o risco relativo ajustado à variável dependente pela intervenção de informações de reabilitação foi estimado em 1,55, podendo a população variar 1,04, 2,31, com 95% de confiança. Como o intervalo de confiança não inclui o valor unitário, pode-se concluir com 95% de confiança que existe um efeito de melhoria no grau de dependência da população estudada. O efeito permaneceu positivo quando se ajustou a variável idade, índice Bartel inicial, mostrando que, apesar disso, se mantém o efeito positivo no grau de dependência. Portanto, como conclusão, a intervenção de enfermeiros de reabilitação minimiza o grau de dependência e otimiza a capacidade funcional do doente com cancro de cabeça e pescoço, submetido a cirurgia, permitiu reduzir os dias de internamento com um p-value de 0,03, o doente submetido a cirurgia, e também a um estudo inovador na área da enfermagem de reabilitação, no âmbito da cirurgia de cabeça e pescoço. Não declaro conflito de interesses, foi submissão e considerados os critérios éticos da unidade de saúde. Estas são as referências e obrigado. Muito obrigado, enfermeiro José Moreira, pela apresentação, cumpriu o tempo. Agora, o próximo estudo vai ser apresentado pela Joana Mendes e tem como coautores a Márcia Santos e a Anita Catlin, e o tema é Enfermeiros da Pediatria mobilizados para cuidar de doentes adultos durante a pandemia Covid-19. Estudo internacional. Olhem, é um enorme privilégio estar aqui e quero congratular a Ordem, nomeadamente a Secção Regional do Sul, por este dia, por celebrar este dia. Desta forma, quero também endereçar os meus cumprimentos aos membros do júri e a todos os representantes da Ordem e também aos colegas que partilharam, tal como eu, um caminho de investigação, e é isto que venho partilhar convosco. Com enorme honra por estar aqui a representar o grupo de trabalho. Vocês veem aqui no centro da imagem a professora Anita Catlin e a professora Márcia Pestana Santos também, a realizarmos o trabalho então que vamos apresentar e que teve como trigger aquilo que foi a minha mobilização na altura de uma das maiores ondas pandémicas, depois de 18 anos de experiência e sem ter formação nem treino, ser mobilizada para cuidar de adultos. Associado a isto, chegámos à literatura na altura e não havia nada que falasse neste fenómeno, nomeadamente nos enfermeiros e nomeadamente nos enfermeiros pediátricos. E, portanto, assim surgiu este desenho de investigação com estes três grandes objetivos: perceber quem eram estes enfermeiros, em que condições é que foram mobilizados e depois perceber no discurso direto deles quais os facilitadores e as barreiras sentidas nesta transição e com as suas vivências, um terceiro objetivo que então seriam apresentar recomendações que pudessem ser úteis para mobilizações futuras de enfermeiros de uma forma mais ética e mais segura, considerando futuras ondas pandémicas, epidemias ou desastres. É um estudo então internacional, exploratório, descritivo. Aquilo que nós optámos foi por uma metodologia mista, um desenho convergente. Vocês veem aí entre parênteses as guidelines que utilizámos, portanto uma análise qualitativa mais virada na utilização da Narrative Inquiry Methodology e uma quantitativa que utilizamos uma estatística descritiva utilizando o Social Science Calculator. Nós tivemos dois instrumentos de recolha de dados, originalmente feitos em inglês. Um foi construído por nós e a sua validade foi feita através do método Lean, e era um questionário que
pretendia estudar sentimentos e crenças em relação a este fenómeno, e depois utilizamos, com permissão dos autores, uma lista de competências médico-cirúrgicas para adulto da Associação Canadiana de Enfermeiros. E depois estes instrumentos de trabalho, também aqui seguindo a metodologia do ODAS 2.0, foram respectivamente traduzidos para português e francês. Os 2 instrumentos foram colocados em SurveyMonkey e a colheita de dados decorreu durante 9 meses, de maio a dezembro de 2021. Como critérios para esta amostra, portanto, a capacidade de ler, compreender e responder em inglês, português ou francês, ter acesso a computador e ligação à internet e depois, concretamente, ser um enfermeiro ou considerar-se um enfermeiro pediátrico, ou seja, que presta cuidados habitualmente a recém-nascidos, crianças ou adolescentes e que durante a vaga pandémica prestou cuidados a adultos. Como estratégia de disseminação, utilizamos os 130 conselhos de enfermeiros no Conselho Internacional de Enfermeiros, incluindo aqui também a Ordem dos Enfermeiros, na tentativa de disseminação do estudo, e tivemos uma divulgação digital forte através de alguns sítios da internet, através das nossas redes sociais e das redes sociais de algumas de vocês que veem aqui, por exemplo, a Sigma Theta Tau, a American Society for Critical Care Nurses, e também através dos nossos próprios e-mails, onde contactámos reitores, corpo docente e editores em vários países. E a todos foi convidado que, através do efeito bola de neve, pudesse identificar alguém que correspondesse a esses critérios. Em relação às considerações éticas, tivemos uma aprovação da Comissão de Ética do Conselho da Kaiser Permanente, nos Estados Unidos. O nosso termo de consentimento foi livre, esclarecido e informado, assegurando o anonimato e a participação voluntária. E mais, nós preocupados com algum fenómeno de stress emocional decorrente deste preenchimento, disponibilizámos desde logo apoio psicológico que estava disponível em 5 línguas: português, inglês, francês, espanhol e grego. Agora, passando sumariamente, e vocês provavelmente vão sentir que vamos passar de uma forma muito sumária, dado o tempo aqui da apresentação do estudo, vamos falar em alguns dos resultados, deixando no final o meu e-mail para todos aqueles que também possam estar interessados em conhecer melhor o trabalho e poder partilhar assim informação mais aprofundada. Vocês veem ali a cor de laranja, os sítios a partir dos quais, ou os países a partir dos quais tivemos participantes. 240 enfermeiros acederam e começaram a preencher os instrumentos, mas 122 foram que efetivamente concluíram com sucesso a totalidade do preenchimento dos instrumentos de trabalho. 12 países, mas um enfoque muito claro, 75% da amostra entre os Estados Unidos, Portugal e a Índia. Então, sumariamente, também percebendo aqui as características das pessoas que foram entrevistadas, a maioria posicionava-se na faixa etária dos 30 aos 39, tinha 3 a 5 anos de experiência em pediatria, metade eram enfermeiros especialistas em saúde infantil e pediátrica e metade também tinham como local originário habitual de cuidados enfermarias no âmbito da pediatria, enfermarias gerais. Vejam, 43% não tinham experiência para cuidar de adultos para além daquela adquirida na licenciatura. E os locais de mobilização também foram heterogéneos, mas a maioria, 58% deles, foram mobilizados para cuidarem de adultos com patologia COVID. Em relação às características da transição, percebemos que 64% não tiveram escolha e 64% também não tiveram qualquer tipo de preparação. O tipo de preparação não encontramos diferenças estatisticamente significativas. No tipo de escolha, parece que nos Estados Unidos a probabilidade de não ter escolha era maior em 1,6. Coisas importantes, nós vimos que o nível de conforto aumentou muito, aliás, a moda no início do estudo era mesmo 0, mas foi aumentando, apesar de nunca exceder os 50% ao longo do contacto que tiveram com a experiência de adultos. Sentimentos prevalentes, stress, solidão e falta de apoio, também aqui, como já vimos falar, alguns profissionais abordam mesmo a questão deste ter sido um evento que foi disruptivo e foi o trigger para abandonarem a profissão. Em termos de facilitadores da transição, vamos encontrar aqui estas 4 categorias. O facto de ter experiência prévia a cuidar de adultos parece ter sido um facilitador, bem como a experiência do curso de licenciatura em enfermagem e aquilo que era o trabalho desenvolvido e a experiência enquanto enfermeiro.
Outro facilitador que os enfermeiros também descrevem é o facto de sentirem que muitas vezes não lhes foi exigido assumir a responsabilidade plena pelo cuidado, principalmente em situações de maior complexidade e doentes mais severamente doentes. Outros aspectos também mencionados, os fatores positivos da unidade, nomeadamente o acolhimento, o bom ambiente, ter a possibilidade de conhecer o espaço físico prévio ao primeiro turno, etc. Barreiras à transição, terem sentido que isto foi feito de uma forma abrupta, sem orientação, sem planeamento, de uma forma mandatória, unilateral, forçada. Também funcionou como barreira o não estar familiarizado com aquilo que é o universo de prestação de cuidados de enfermagem ao adulto, quer em termos de formação, de treino e mesmo o desconhecimento sobre aquilo que são as principais políticas e protocolos. Nesta altura, também a incerteza face à progressão da doença Covid foi relatado como uma barreira vivenciada à transição, bem como lacunas de comunicação e na consistência das decisões. Houve quem dissesse, por exemplo, que foi quando se apresentou no serviço que o enfermeiro-chefe ficou a saber que iria ser reforçada a equipa e quem eram os elementos que iam reforçar a equipa. Em relação à lista de competências, nós estabelecemos um cut-off de 60% para destrinçar as áreas de maior fragilidade em termos de competência e conforto sentido pelos enfermeiros, e das 158 surgiram 17 competências nos quais eles verbalizaram lacuna no grau de conforto ou de competência. E como vocês conseguem ver aqui também por este slide, falam de lacunas em competências muito importantes para cuidar do utente com patologia Covid, nomeadamente quando falamos nos cuidados ao doente ventilado, na pronação, nos cuidados paliativos, no apoio à família perante a morte. Portanto, aqui a realçar a importância ou a lacuna em áreas importantes de competência. Em relação às recomendações, o nosso trabalho também utilizou como uma moldura conceitual o modelo da AFAF, que nos fala das transições, e quando chegámos aqui a esta parte de perceber o que é que os participantes nos disseram sobre as recomendações para futuras ondas pandémicas, temos expressivos, não é? 92% deram o seu contributo no elencar destas recomendações, e nós organizamos a informação de acordo com o discurso dos participantes nestas 3 áreas de domínio das transições. O primeiro, um aspecto importante, tentar diminuir o número de transições. E como? Mantendo os enfermeiros tanto quanto possível no mesmo local de trabalho e com o mesmo horário. E parece que, de acordo com o ponto de vista dos nossos participantes, reconfigurar a unidade habitual da prestação de cuidados para receber novas populações parece ser um evento menos ansiogénico, não é? Porque as pessoas já conhecem o contexto do trabalho, já conhecem os locais, já conhecem a equipa e, portanto, estamos aqui a favorecer a diminuição do número de transições. Nesta segunda dimensão, suavizar. E como suavizar as transições? Respeitando a individualidade de cada um, o conforto sentido, o dar opção, o dar tempo para as pessoas acomodarem esta informação. O transitar para uma tipologia de cuidados similares, ou seja, se me trabalhar numa unidade de cuidados intensivos pediátricos, talvez seja facilitador mudar para uma unidade de cuidados intensivos de adultos, portanto tentar diminuir ou tentar que a transição tenha o maior número de áreas similares para que seja mais facilitador aos profissionais esta transição. Educação e treino, portanto antecipado, e para além do antecipado falam também na necessidade de ser tempo remunerado, tempo de trabalho remunerado e não formação fora do nosso contexto habitual de trabalho. A importância da motivação, do encorajamento, do espírito de equipa que se desenvolve no seio da equipa recém-formada, o ter acesso a protocolos e políticas que estejam escritas e afixadas para que seja mais fácil acomodar pelas pessoas novas que vêm para o serviço, terem um mentor, um orientador pelo qual estão a ser acompanhados e, portanto, têm alguém de backup para alguma necessidade, alguma decisão mais complexa, mas falam também na necessidade de ter um apoio permanente, alguém que esteja 24 horas, no caso de uma dúvida, a quem se possa ligar e recorrer para tirar alguma dúvida mais complexa. Falam nas questões do bónus remuneratório e na importância de sentirem-se agradecidos e reconhecidos pelo serviço prestado. E, finalmente, na terceira dimensão, a planear antecipadamente as transições. E aqui, aquilo que os nossos participantes recomendam é que, em primeiro lugar, haja aqui uma política de recrutamento de peritos do exterior.
Em segundo lugar, em que se dê prioridade às pessoas que estão a voluntariar-se, em detrimento das outras, em que têm menos nível de conforto para fazer esta transição. Muito importante também, aqui, como todos os participantes, ou muitos participantes, foram relatando o stress, a solidão, a falta de apoio, portanto, a necessidade também de antecipar estas necessidades psicológicas perante a necessidade de transição e acautelar com o desenvolvimento de serviços contundentes a estas necessidades. O respeito pela gestão, pela liderança, pelo Conselho de Administração em relação aos enfermeiros também foi aqui muito vinculado pelos nossos participantes. E outra também recomendação que surgiu foi poder-se acomodar nos planos anuais de formação do hospital uma formação sobre estas competências básicas para cuidar de adultos, no sentido de acautelar que em caso de eventual pandemia as pessoas já pudessem ter recebido alguma formação ou treino que as capacitasse para esta transição. Concluindo então, este trabalho permitiu-nos conhecer com maior profundidade aqui o fenómeno da mobilização dos enfermeiros em situações extraordinárias. Apesar das publicações que vêm crescendo nesta área, este nosso estudo continua a pautar pela originalidade, porque diz respeito a uma amostra grande, internacional, e dá-nos aqui a perspectiva muito clara da mudança de paradigma dos enfermeiros da pediatria. E as conclusões deste estudo continuam atuais e são uma ferramenta de leitura para que gestores, decisores e, por que não, também as ordens profissionais consigam perceber, do ponto de vista dos participantes que foram sujeitos a esta experiência, qual a forma mais ética e mais segura de acautelar novas transições em futuras ondas pandémicas, desastres naturais ou crises humanitárias. Parece que efetivamente a onda do Covid não tem a mesma expressão que tinha há 2 anos atrás, mas se nós nos lembrarmos, por exemplo, na situação sísmica que houve há uns meses atrás e colocou os Açores sob alerta, ou se nos lembrarmos do conflito armado que nós temos às portas da Europa, então talvez vamos perceber claramente que este é um tema que continua em cima da mesa e que, já que vivemos esta situação de uma forma mais caótica há uns anos atrás, que possamos aprender com elas efetivamente e transformar este conhecimento, como falávamos aqui, ao serviço da comunidade de enfermagem. Obrigada. Vamos agora passar ao próximo trabalho, que será apresentado pela enfermeira Patrícia Fonseca e intitulado Prática Avançada de Enfermagem em Portugal, uma análise de aceitabilidade. Ok, antes de mais, muito boa noite a todos, muito obrigada. Eu gostaria de congratular a Ordem e a Secção Regional do Sul por esta iniciativa e agradecer também por esta oportunidade para vos apresentar um trabalho que desenvolvi no âmbito da linha de investigação de políticas, sistemas e organizações de saúde e que se intitula Prática Avançada de Enfermagem, uma análise da aceitabilidade. Que em Portugal as políticas referentes aos recursos humanos têm sido descritas como inexistentes, fragmentadas e sem evidência de pensamento estratégico, e que a própria composição e organização da mão de obra em saúde tem sido retratada como uma combinação ineficiente de recursos, com consequências a nível da produtividade e da acessibilidade a serviços de saúde. E por este motivo, múltiplos intervenientes têm sugerido a revisão da composição e do âmbito de ação de profissões como sejam a de enfermagem, alegando que uma revisão do skill mix mediante expansão dos papéis de enfermagem poderia ser uma maneira eficiente, eficaz, segura e económica de lidar com os desafios demográficos e as restrições que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. Contudo, a viabilidade e o sucesso de implementação de políticas de recursos humanos desta natureza está fortemente dependente da aceitabilidade social dos stakeholders envolvidos, nomeadamente, neste caso em particular, dos enfermeiros. Não obstante todas estas recomendações da Organização e Grupos de Trabalho, da OMS, dos Observatórios do Sistema de Saúde, não obstante os esforços empreendidos pela Ordem até pelas associações profissionais e o progressivo reconhecimento das áreas de especialização, das suas competências acrescidas e de potenciais ganhos resultantes da prática dos enfermeiros especialistas, e apesar dos enfermeiros especialistas possuírem estes conhecimentos, estas competências que lhe permitem realizar atividades mais complexas de um modo autónomo e sem qualquer risco para o doente, aquilo que se verifica é que as atividades formalmente realizadas pelos enfermeiros têm mudado muito pouco. Foi neste sentido e foi neste contexto que eu me decidi dedicar ao estudo da prática avançada de enfermagem em Portugal, nomeadamente à viabilidade da implementação. Assim sendo, estabeleci como objetivo geral contribuir para a discussão da pertinência e viabilidade da implementação da prática em Portugal, mediante análise da aceitabilidade e desempenho desta prática pelos enfermeiros especialistas, sendo que para tal estabeleci como objetivos específicos explorar a conceptualização que os enfermeiros especialistas têm de prática avançada, apreender a posição
que eles têm face à implementação desta prática em Portugal e analisar a aceitabilidade e desempenho da prática pelos enfermeiros especialistas em Portugal. Este tratou-se de um estudo quantitativo transversal observacional descritivo. Para a realização deste estudo, eu construí um instrumento de recolha de dados, que era composto por 4 secções. A primeira procedia a caracterização sociodemográfica, a segunda explorava a conceptualização que os especialistas tinham da prática avançada, a terceira procurava apreender a posição dos especialistas relativamente à pertinência de se implementar esta prática, e procurava também averiguar se eles aceitavam ou não desempenhar esta prática profissional. E a quarta secção era basicamente uma reflexão dos enfermeiros sobre a sua prática profissional e se as suas competências estavam a ser ou não aproveitadas nos seus locais de trabalho. Dizer que este instrumento de recolha de dados foi construído com base numa extensa revisão da literatura. A sua validação facial e de conteúdo foi feita por um painel independente de 17 enfermeiros especialistas. Foi realizado um pré-teste e depois a colheita de dados foi feita através do Google Query. Também o questionário acabou por ser aplicado eletronicamente. Ele foi disponibilizado no site da Ordem dos Enfermeiros, portanto ele era preenchido online, e depois foi realizado um envio de e-mails a enfermeiros especialistas para se obter também uma divulgação do estudo e para que houvesse uma amostra por bola de neve. A organização e análise dos dados foi feita inicialmente em Excel e posteriormente em SPSS 26, sendo que aquilo que eu fiz na parte do trabalho que eu vos apresento hoje é meramente a parte da estatística descritiva e da análise de conteúdo às respostas dadas, porque existia a possibilidade de perguntas abertas e dos enfermeiros poderem responder de forma aberta sempre que entendessem necessário explicar a sua opção. Relativamente à caracterização desta amostra, estamos a falar de uma população de cerca de 7.000 enfermeiros especialistas em Portugal. O número de enfermeiros especialistas que respondeu foram cerca de 372, maioritariamente do género feminino, como seria expectável, com a idade média de 41 anos e tempo de serviço médio de 18 anos e meio. A especialidade mais representada era a especialidade médico-cirúrgica, seguida da enfermagem comunitária e de reabilitação. Dizer-vos que em termos de categoria profissional, embora todos estes enfermeiros fossem especialistas, 42% destes enfermeiros tinham a categoria e, portanto, eram pagos como sendo enfermeiros generalistas. Só 25% destes enfermeiros é que estavam contratados como enfermeiros especialistas e os demais eram enfermeiros graduados ou então enfermeiros em função de chefia. Um dos dados mais importantes e que mais marcou na colheita nesta primeira caracterização foi o fato de cerca de 32,3% dos enfermeiros especialistas não exercerem a sua especialidade no seu local de trabalho, e basicamente eles alegam que não são por motivos de razão própria, não por vontade própria, mas porque as características da organização não permitem, são motivos organizacionais que levam a que eles efetivamente não possam desempenhar a sua especialidade no seu local de trabalho. Relativamente à conceptualização da prática avançada, uma das maiores discussões que existe efetivamente em torno da conceptualização que os stakeholders, sejam os gestores, os políticos ou os enfermeiros, neste caso em específico, têm do que é a prática avançada de enfermagem, e por este motivo optou-se por fazer esta exploração da conceptualização do que é a prática avançada para estes enfermeiros. Estes enfermeiros dizem que a prática avançada inclui o desempenho de funções baseadas em conhecimento e evidência científica recentes, contribui para a implementação de normas, protocolos e guidelines com base em evidência, que inclui o desenvolvimento de novos modelos de prestação de cuidados dentro da área de competência, inclui a liderança, a participação em projetos de investigação, a tomada de decisão autónoma, o acompanhamento e referenciação de utentes na rede de cuidados de forma autónoma, a divulgação de evidência em enfermagem e também o diagnóstico diferencial autónomo com possibilidade de requisição e interpretação de MCDTs sempre que o enfermeiro julgue necessário. Percebe-se assim que os enfermeiros definem a prática avançada como uma prática autónoma, especializada, baseada em evidência científica, com contributo na qualidade, na eficácia e na eficiência e na prestação de cuidados, que podem englobar o desempenho de algumas tarefas consideradas apenas por força da prática instituída como sendo médicas. Estes enfermeiros acreditam assim numa prática avançada em enfermagem com uma expansão do exercício profissional no sentido de mais enfermagem na enfermagem, em vez de mais medicina na enfermagem, mas também com a avocação eventual de algumas
algumas tarefas ou competências que são consideradas médicas apenas por força da prática que está instituída. A maioria dos especialistas descrevem a sua prática como sendo atualmente já uma prática avançada, mas parcial e limitada. No que diz respeito à posição destes enfermeiros face à implementação desta prática em Portugal e no que diz também respeito à aceitabilidade, percebemos que a maioria dos enfermeiros, estamos a falar de cerca de 85%, 90%, 87% dos enfermeiros, acreditam que a implementação da prática avançada em enfermagem promove a eficiência, potencia a acessibilidade, potencia a produtividade, pelo que consideram pertinente, viável e acreditam mesmo que ela deveria ser implementada em Portugal. Neste contexto, dizer que cerca de 89% dos enfermeiros aceitaria desempenhar prática avançada no âmbito da sua especialidade. Dizer-vos também que cerca de 35% dos enfermeiros acreditava, contudo, que isto podia potenciar conflitos a nível interprofissional. A aceitabilidade do desempenho de prática avançada parece estar intrinsecamente associada assim aos benefícios que os especialistas acreditam advir da mesma para o sistema de saúde, para os utentes e para os profissionais, e é por este motivo, acreditamos, e ficou evidenciado, que a esmagadora maioria acabava por aceitar desempenhar esta prática no âmbito da sua especialidade. Dizer-vos só que todos os resultados vinham no alinhamento e, em conclusão, com aquilo que era a evidência nacional e a evidência internacional. Relativamente à reflexão sobre a prática profissional atual, cerca de 73,5% dos enfermeiros dizem que as suas capacidades e competências estão subaproveitadas no local de trabalho, sentem-se capacitados para a prática de funções que atualmente não exercem, desempenham funções que podem ser classificadas atualmente como prática avançada, sendo, contudo, que alguns deles admitem, cerca de 58%, que a carga de trabalho a que estão sujeitos não lhes permite desempenhar outras funções. Não obstante, cerca de 81% dos enfermeiros dizem que têm disponibilidade para desempenhar funções compatíveis com a prática avançada e dizem que isto influenciaria positivamente a sua realização e a satisfação profissional. Dizer-vos que fica aqui evidente neste slide, nomeadamente nas 3 primeiras linhas, que efetivamente existe um desperdício daquilo que são as competências do enfermeiro especialista dentro dos seus locais de trabalho. Isto também vai no alinhamento daquilo que tem sido discutido por vários stakeholders, que dizem que em Portugal as funções dos enfermeiros têm sido relativamente pouco alargadas em comparação com outros países da Europa Ocidental, sendo que a evidência sugere que em circunstâncias específicas e com formação adequada, a implementação desta prática poderia melhorar o acesso e a satisfação dos utentes sem perda de qualidade e da segurança. No essencial, acredita-se que tem havido muito pouca mudança naquilo que é a forma como os profissionais se articulam, na maneira como trabalham entre si, não obstante haver todo este desenvolvimento e todo este avanço naquilo que tem sido a enfermagem em Portugal, que se caracteriza por uma enfermagem com cada vez mais formação, cada vez mais diferenciada, com uma academia cada vez mais forte, com mais investigação, mas a sensação que temos e a sensação que dá na revisão da literatura é que efetivamente não está a haver mais-valias, não é? E aquilo que se verifica também é que, embora exista regulação que viabilize e legitima o desempenho de uma prática mais alargada de enfermagem, que até possibilita, inclusive, é que os enfermeiros prescrevam, parece que ser um dos temas mais quentes é a parte da prescrição, esta prática avançada parece estar parcialmente e oficiosamente implementada em Portugal. Aquilo que parece é que, efetivamente, ela é desempenhada, mas parece que é de uma forma besconsa e quase, diria eu, escondida. Dizer-vos que, não obstante estes enfermeiros concordarem, acharem que é viável e pertinente implementar a prática avançada em Portugal, eles dizem que existem condicionantes de implementação desta prática. As condicionantes prendem-se com incentivos remuneratórios ou a ausência deles, no caso, com a aceitabilidade interprofissional, com o apoio político, com a carga de trabalho que os enfermeiros estão atualmente sujeitos e que parece ser elevada, mas também com enquadramento legal e normativo. Dizer-vos que todas estas condicionantes estão descritas na literatura, a nível internacional, e foram ultrapassadas por todos os países que implementaram esta prática e que são cada vez mais. No que concerne as limitações metodológicas do meu estudo, dizer-vos que as principais limitações prenderam-se com o tamanho da amostra e com a técnica da amostragem, não é? Que acabou por ser uma amostra considerada não probabilística e aleatória. A taxa de resposta ainda assim foi, tendo em conta a população abrangida, em cerca de 2,2% dos enfermeiros especialistas responderam a este instrumento de recolha de dados, a este questionário, e o que torna
que, de acordo com Marsden e Wright, que acaba por tornar esta amostra probabilisticamente representativa da população para um nível de confiança de cerca de 95%. Considerações finais e conclusões. Dizer-vos apenas que parece ser consensual para os enfermeiros especialistas que a implementação da prática avançada de enfermagem é pertinente, é relevante, viável e execuível, embora ela possa requerer ajustes curriculares, apoio político, envolvimento e compromisso dos demais stakeholders. Apesar da grande maioria dos especialistas aceitar desempenhar esta prática no âmbito da sua especialidade, é necessário assumir um compromisso político que envolva a implementação de uma prática que englobe a visão dos especialistas, acautelando os seus interesses e preferências para que se possa viabilizar e potenciar o sucesso de uma política de recursos humanos desta natureza. Dizer-vos ainda que o sucesso de implementação da prática avançada está dependendo do consenso generalizado de dirigentes políticos profissionais, utentes e sociedade civil, e também da aplicação da legislação em vigor, de regulação adicional específica e da criação de incentivos que promovam uma prática mais expandida e abrangente da enfermagem. Há que demonstrar, por isso, através da evidência de factos, o impacto positivo que a prática avançada pode ter no sistema de saúde português, para assim aumentar a sua aceitabilidade. Dizer-vos também que, de acordo com aquilo que foram as respostas dos enfermeiros especialistas, parte das funções que são atribuídas e desempenhadas pelos especialistas em Portugal já são compatíveis com prática avançada, mas é imperioso que se legisle, que regule e, acima de tudo, que se remunere o exercício desta prática em Portugal. São, contudo, necessários mais estudos dentro desta linha, nomeadamente estudos que ouçam a sociedade civil, para tentarmos perceber até que ponto é que ela é efetivamente execuível. Estas são algumas das referências que eu utilizei e muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado pela vossa atenção. E teremos então a Ana Filipa Ramos, que irá apresentar o trabalho O Autocuidado na Pessoa Idosa com Dependência Funcional, Necessidade de Cuidados Essenciais, e tem também como coautores César Fonseca e Maria Adriana Henriques. Ana Filipa, enfermeira Ana Filipa. Muito boa noite a todos e a todos os presentes. Antes de dar início, eu gostaria de endereçar um especial cumprimento à Ordem dos Enfermeiros Sul pela organização deste evento e também não poderia deixar de expressar publicamente o meu agradecimento aos colegas que, portanto, me acompanharam e são parte envolvente do estudo que vou apresentar. Este estudo intitula-se então O Autocuidado na Pessoa Idosa com Dependência Funcional, a necessidade de cuidados essenciais de longa duração. E, portanto, eu sou a enfermeira Ana Ramos, do Centro Hospitalar Médio Tejo. Esta apresentação, ela irá então ter início pelo enquadramento conceptual, iremos abordar a pergunta de investigação e também os objetivos subjacentes, aspectos metodológicos inerentes, também a apresentação e a discussão dos dados, que vai, portanto, dar início pelo perfil sociodemográfico. Iremos também então verificar como é que foi validado o conceito de autocuidado utilizado. Irei também fazer uma avaliação longitudinal, ou seja, ao longo do tempo de internamento, do grau de dependência das pessoas e, por fim, irei então tipificar quais é que são as necessidades de cuidados de enfermagem. Daí vão emergir as principais conclusões e também recomendações, quer para a organização dos cuidados, políticas de saúde, bem como também para futuras investigações. Relativamente a questões mais conceptuais que são estruturais no estudo que foi realizado. Nós sabemos que o gradiente de dependência da pessoa com 65 ou mais anos internada em cuidados de longa duração, ele pode oscilar entre um déficit ligeiro ou um déficit total ou completo, e isto vai requerer necessidades de cuidados de enfermagem. E esses cuidados de enfermagem são essenciais, quer à manutenção da vida, quer ao bem-estar das pessoas, onde quer tanto a teoria de Doran, do déficit de autocuidado, quer também o modelo dos cuidados essenciais proposto por Kitson e os seus colaboradores, nos fornecem importantes contributos para a sua compreensão. Nós sabemos também que os cuidados são influenciados pela estrutura, onde estão inerentes quer fatores intrínsecos à própria pessoa, quer extrínsecos, como as condições físicas, as humanas, as organizacionais, onde o próprio cuidado incorre. E relativamente aos fatores intrínsecos à pessoa, nós sabemos, portanto, há uma interferência muito significativa das variáveis sociodemográficas, que são a idade, o sexo, o estado civil, o nível profissional, mas também sabemos que a variabilidade do tipo de unidades onde estas pessoas estão internadas também concorre para o tipo de cuidados que são prestados.
No que concerne à avaliação do estado de saúde da pessoa idosa, ele não se pode circunscrever, perdão, apenas à sua patologia, é mais do que isso e também engloba o seu diagnóstico funcional. E é aqui onde o autocuidado se assume como um conceito central. Neste estudo, ele é, portanto, constituído pela capacidade para andar, pelas atividades básicas de vida diárias, pelas instrumentais e pelo estado cognitivo das pessoas. Sabemos também que esta capacidade para o autocuidado é influenciada por outros determinantes, como o índice de massa corporal, as quedas e o estado emocional. E é, portanto, aqui o grau de dependência, ou seja, se a pessoa é mais ou menos dependente, que nos vai condicionar diferentes necessidades de cuidados de enfermagem, onde se esperam resultados, ganhos em saúde, em funcionalidade, que este estudo pretende então demonstrar. A pergunta de investigação formulada foi então em relação ao autocuidado da pessoa idosa com dependência funcional, internada na rede de cuidados continuados integrados, quais as necessidades de cuidados essenciais ou de enfermagem. Relativamente às pessoas internadas, vai estar incluída as unidades de convalescença, as unidades de média duração e reabilitação e de longa duração e manutenção. Como objetivos delineados, primeiramente foi então avaliar o grau de dependência das pessoas na capacidade para o autocuidado, determinar e identificar os fatores que influenciam essa mesma capacidade e, por fim, então, conhecer quais é que são as necessidades de cuidados. No que concerne aos aspectos metodológicos, o estudo desenvolvido foi longitudinal, retrospectivo, através da análise GestCare, que é específica da rede de cuidados continuados integrados, onde estão vertidos toda a documentação, todos os registros clínicos que são realizados pelos profissionais de saúde, onde está inerentes as suas intervenções e os resultados. Esta investigação decorreu entre 1 de janeiro de 2008 a 27 de fevereiro de 2017, foram sensivelmente 9 anos. Foram incluídos 171.414 indivíduos com 65 ou mais anos, em que a sua distribuição foi mais ou menos equitativa pelas 3 unidades de internamento e também foram contempladas múltiplas avaliações da condição do estado de saúde das pessoas. Foram então analisadas algumas das variáveis constituintes do instrumento de avaliação integrado, que até então estava em vigor na rede, e com procedimentos estatísticos recorreu-se à análise univariada, bivariada, multivariada, análise de componentes principais, análise de clusters, com recurso ao software estatístico SPSS. Relativamente às considerações éticas, este estudo, antes da colheita de dados, foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade de Évora, foi também submetido à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que reconheceu o interesse público deste estudo e, por fim, então, os dados foram cedidos, anonimizados, pelo Serviço Partilhado do Ministério da Saúde. Iremos então agora passar para a apresentação e discussão dos dados, onde antes de abordarmos o perfil sociodemográfico, é importante salientar que nas unidades de convalescença estão internadas as pessoas com maior potencial de recuperação. As unidades de média duração e reabilitação assumem aqui uma posição intermédia, onde são pessoas para controle de processos agudos ou crónicos, e as unidades de longa duração e manutenção são onde estão internadas as pessoas com elevada complexidade e também com doença crónica de lenta evolução. Do que é que podemos então aqui destacar? Que há uma predominância da faixa etária dos 75 aos 84 anos, mas também verificamos que nas unidades de convalescença temos uma faixa etária predominante mais jovem e nas de longa duração é onde temos a população mais envelhecida. O sexo feminino é prevalente em todas, na ordem dos 60%, o que vai de encontro também às projeções e às estatísticas nacionais, assim como aos estudos anteriores que destacam já a maior percentagem das mulheres pelo facto de estar já relacionado com a sua maior longevidade. Também o estado civil, o sem cônjuge, foi o mais predominante, ou seja, pessoas separadas, divorciadas, solteiras ou viúvas, foi, portanto, o estado civil mais frequente e destacamos também a ausência da frequência do ensino e a baixa escolaridade das pessoas entre 1 a 6 anos. Temos também aqui na ordem dos 70% que as pessoas, portanto, não detinham qualquer qualificação em termos da sua profissão. Os dados encontrados vão de encontro também já a múltiplos estudos realizados previamente, onde destacam já a baixa escolaridade e o nível profissional também baixo, já são identificados como fatores preditores para o maior declínio da capacidade funcional. Destacamos também que, em termos das regiões de Portugal, aquelas que tiveram maior número de pessoas internadas foi Lisboa e Vale do Tejo e a região norte.
Agora aqui temos então, portanto, o conceito de autocuidado. Ele foi determinado através da realização de uma revisão sistemática da literatura, mas foi validado estatisticamente através do alfa de Cronobach. O alfa total de Cronobach que nós obtivemos foi 0,951, o que significa uma excelente consistência interna, e é importante então agora aqui discriminar que quando nós falamos de autocuidado, ele é então composto por estas 4 dimensões, enquanto nos referimos à mobilidade a andar, significa andar na rua, em escadas, em casa, dentro de edifícios. Quando nos reportamos aqui às atividades básicas de vida diárias, estamos-nos a referir ao utilizar os sanitários, deitar-se, levantar-se da cama, das cadeiras, vestir-se, despir-se, tomar banho, controle de esfínteres. Quando então nos vamos reportar ao longo da apresentação dos resultados nas atividades instrumentais, estamos-nos a referir a preparar as refeições, lavar a roupa, as tarefas de casa, a gestão do próprio dinheiro, a toma da medicação, e o estado cognitivo incluiu a orientação no tempo e no espaço. Para nós também analisarmos a própria correlação entre os seus itens constituintes, realizámos também a análise das componentes principais, onde obtivemos KPMOs elevados, relativamente só mais aceitáveis, razoáveis no estado cognitivo, onde a literatura nos diz que está mais correlacionado com o facto de serem só 3 itens constituintes, pelo seu reduzido número. E foi também sempre estatisticamente significativo aqui através do teste da esfericidade de Bartel. Paralelamente, vamos então agora aqui fazer uma análise longitudinal do perfil de dependência das pessoas ao longo do tempo de treinamento, ou seja, ao longo dos dias de treinamento. Aqui nos reportando às unidades de convalescença, o que está legalmente previsto é que as pessoas tenham um tempo de permanência de 30 dias, mas por razões clinicamente justificáveis, este período de tempo pode-se prolongar. O que é que nós aqui observamos? Que quando as pessoas estão nos seus 30 dias de estadia, verificamos que há uma melhoria significativa, bastante franca, das atividades básicas de vida, seguindo-se a mobilidade, e o estado cognitivo e as atividades instrumentais são as 2 dimensões do autocuidado, onde temos aqui ganhos de menor amplitude. O que é que verificamos ainda? Que quando elas permanecem por razões clinicamente justificáveis, que até aos 75 dias continuam sempre a melhorar o seu perfil de funcionalidade. Mas a partir deste momento já não é recomendada a sua permanência, dado que começam a incorrer em perdas de funcionalidade. Vamos então agora aqui analisar as unidades de média duração e reabilitação. Aqui o tempo legalmente previsto são os 90 dias, e aqui o que é que nós verificamos? Que há melhoria, mas que a sua amplitude já é mais baixa. Destacamos novamente que são as atividades básicas de vida e a mobilidade as dimensões onde nós identificamos o maior ganho, e novamente o tempo máximo que nós, portanto, recomendamos com este estudo é até aos 210 dias de permanência, dado que a partir daqui, portanto, as nossas curvas começam em ascensão, o que nos vai significar maior dependência e deixa de estar recomendada a permanência das pessoas. Nas unidades de longa duração e manutenção, quando nós até aqui observamos a nossa própria escala, já temos aqui 2 casas decimais, o que nos significa que os ganhos são então bastante significativamente mais reduzidos, é uma fatia muito menos expressiva em termos do outcome, e também verificamos um dado muito curioso, que entre a primeira e a segunda avaliação, que portanto são 90 dias, há uma perda de funcionalidade, o que está provavelmente relacionado com o facto da proveniência das pessoas das outras unidades prévias, onde o estímulo ao nível da reabilitação é maior e, portanto, temos aqui declínio antes de registarmos melhoria. E os dados confirmam-se novamente, as atividades básicas de vida destacam-se por serem aquelas onde se consegue uma produção de melhor resultado, seguindo-se aqui a mobilidade, e depois o estado cognitivo e os instrumentais são aquelas onde há maior dificuldade na restituição da independência. E aqui novamente também recomendamos que o tempo máximo de permanência são os 360 dias, dado que após este momento começamos novamente também a ver aqui um perfil ascendente nas curvas que nos significam maior dependência. E, portanto, quando nós fazemos esta análise longitudinal comparativa das 3 unidades de treinamento, trazemos aqui a grande novidade deste estudo. É que a rede efetivamente produz ganhos ao nível da capacidade de autocuidado e da independência das pessoas. O que é que nós percebemos aqui? Temos aqui este, portanto, é o momento zero, portanto é a primeira avaliação, ou seja, é o momento da entrada onde temos mais dependência, e depois temos aqui, portanto, a laranja o tempo previsto, temos ainda o tempo máximo recomendado, e o que nós verificamos é que efetivamente é nas unidades de convalescença
que são responsáveis pelos ganhos mais significativos, pela restituição da independência de uma forma bastante mais evidente. O que é que nós verificamos também? Que os indivíduos com maior potencial de recuperação, tal como a literatura também já nos apontava, são aqueles que eram independentes antes do evento gerador da dependência, com uma expressividade bastante mais elevada na mobilidade e nas atividades básicas de vida. Verificou-se uma evolução positiva menos expressiva nas atividades instrumentais e cognitivas, em que há um conjunto de evidência que nos aponta que, como estas duas dimensões exigem memória e pensamento complexo, quando a deterioração cognitiva está instalada, a sua reversão é muito mais lenta e difícil. Este estudo também nos trouxe que a partir dos 90 dias, onde nós objetivamos em que não houve produção de ganho, é provavelmente já um preditor da dependência instalada após 3 meses, se não conseguirmos restituir aqui a capacidade funcional das pessoas internadas. Vamos então agora aqui avançar para os clusters, ou seja, para os grupos das necessidades de cuidados de enfermagem. Elas foram tipificadas por 3 graus de dependência, portanto, pelo grau de dependência grave ou completa, a dependência moderada e a dependência ligeira. Se nós analisarmos aqui o primeiro grau, da dependência grave completa, existe então uma necessidade de cuidados totalmente compensatórios por parte, portanto, da profissão de enfermagem, e existe um conjunto de características que são comuns às pessoas que precisam destes cuidados totalmente compensatórios. A idade avançada, ou seja, 85 ou mais anos, foram as pessoas sem escolaridade, ou seja, com ausência de frequência do ensino, baixo índice de massa corporal e aquelas também que experienciavam um índice de humor deprimido e de ansiedade mais elevado. Relativamente a este perfil de necessidades, podemos ver que a maior fatia destas pessoas com estas necessidades se encontram nas unidades de longa duração e manutenção, tipificada em 61,1% e menor nas de convalescença na ordem dos 30%. Quando avançamos aqui para o grau de dependência moderada, que vai condicionar a necessidade de cuidados parcialmente compensatórios, temos aqui uma faixa etária que já é mais ampla, mais jovem, que oscila entre os 65 e 84 anos, já são pessoas com 1 a 6 anos de escolaridade, com índice de massa corporal mais normalizado e também com índices de humor deprimido e de ansiedade já moderados. Estas pessoas com estas características e com este tipo de necessidades estão em maior número nas unidades de convalescência e em menor nas de longa duração e manutenção. Relativamente às pessoas com dependência ligeira com necessidade de apoio psicoeducativo, nós percebemos logo à partida, antes de analisar o seu perfil, que elas são uma pequena fatia das pessoas internadas na rede, ou seja, 18% destas pessoas estão nas unidades de convalescença e nas de longa duração apenas 8% das pessoas é que só têm dependência ligeira. As de média duração assumem sempre aqui um perfil intermédio. As pessoas com menores necessidades de cuidados são então as mais jovens, com escolaridade entre 7 a 14 anos, também com índice de massa corporal normalizado e elevado, e são aquelas que têm os índices de humor deprimido e de ansiedade menores. No que concerne às principais conclusões que emergiram deste estudo, concluímos então quais é que são os fatores preditores do déficit de autocuidado, que é a idade avançada, 85 ou mais anos, a ausência de frequência do ensino, baixo índice de massa corporal e presença de índices elevados de humor deprimido e de ansiedade. Detectou-se também uma diferença entre os sexos. As mulheres em todos os domínios e em todas as unidades têm mais dependência na mobilidade e os homens têm mais incapacidade nas atividades instrumentais, que se reportam às tarefas domésticas, como o tratar da roupa, o cozinhar, o que pode salientar aqui também a dimensão cultural do autocuidado e o facto de eles terem maior dificuldade nesta dimensão em comparação com as mulheres. Relativamente ao autocuidado, nós verificamos também que há uma recuperação mais elevada na mobilidade e nas atividades básicas de vida e menor nas instrumentais e estado cognitivo. Percebemos também que quando existe compromisso cognitivo é mais provável o grau de dependência grave completa e que também são as pessoas que possuem índice de humor deprimido e de ansiedade mais elevados. Identificaram-se então também aqui tempos de máximos recomendados para o internamento, que quando ultrapassados temos perda de funcionalidade e percebemos então aqui que a estadia das pessoas na rede tem ganhos significativamente positivos na promoção da independência das pessoas, quer no tempo previsto, quer no prolongamento. Em relação à organização dos cuidados, às recomendações, temos então aqui a definição de eixos prioritários de intervenção que são destinados para estas pessoas que nós já identificamos, são as que têm o perfil de risco de deterioração mais avançado, maior risco.
Também propomos aqui estratégias de promoção de saúde mental e prevenção das demências, porque percebemos claramente que eles são um eixo estrutural na preservação da capacidade de autocuidado. Também relativamente à própria dotação das equipas de enfermagem, em função dos cálculos dos déficits de funcionalidade que nós aqui identificamos e que é um estudo precursor e que pode também ser um substrato importante para aqui um aprofundamento nesta matéria. Propomos também que se deixem de financiar todas as unidades de internamento de igual forma e que passem a ser financiadas pelos seus ganhos em funcionalidade, tendo em conta estas médias de evolução para a capacidade de autocuidado que foram encontradas. Relativamente à estrutura da própria rede, também propomos a separação das unidades de convalescença, porque claramente elas comportam-se como unidades de reabilitação de agudos e não têm um comportamento de cuidados de longa duração. Relativamente aos sistemas de informação, também propomos dotá-los de uma capacidade que seja efetivamente analítica e que em tempo real e efetivo consiga dar informação aos profissionais de saúde para que eles também percebam quando é que as pessoas entram num trajeto que já não é evolutivo do seu percurso de cuidados, que possa gerar alertas que também conduzam a tomada de decisão mais célere e adequada à condição de saúde das pessoas. Para futuras investigações, sugerimos então que se estude, este estudo é de âmbito nacional, que se possa estudar também em termos do próprio impacto por região, ou seja, pelas diferentes áreas geográficas, analisar ainda se o contexto pandémico interferiu ou não no perfil de recuperação das pessoas, comparar estas médias da funcionalidade com o contexto domiciliário, ou seja, com o contexto natural das pessoas e também com vantagens económicas associadas, também determinar o peso de outros determinantes na capacidade de autocuidado, como a polimedicação, as úlceras, as quedas, e também então relativamente à dotação dos cuidados. Analisar se os resultados em funcionalidade obtidos estão ou não estão relacionados com os rácios de enfermagem praticados. Também aqui incluir uma visão mais prospectiva, dado que nós vamos, portanto, só até 2017 e já há alguns anos após esta data, estudar também melhor como é que a inteligência artificial pode contribuir para a melhoria dos cuidados de longa duração e depois também nós percebemos aqui que nas unidades de longa duração e manutenção que a reabilitação das pessoas acontece, mas de uma forma bastante discreta. Então talvez fosse importante estudarmos outros instrumentos a aplicar nestas unidades, que permitam mais avaliar o bem-estar e o conforto das pessoas, onde provavelmente a sua capacidade funcional vai se manter estável ao longo do tempo, porque já não existe oportunidade, janela de intervenção na sua melhoria. E, portanto, dou assim por terminada esta apresentação. Estou agora ao vosso dispor e agradeço também o tempo e a atenção dispensada. Muito obrigada. Obrigado, enfermeira Ana Filipa. Passo a palavra à enfermeira Ermelinda. Penso eu que será ela a porta-voz do júri e dir-nos-ão o que é que o júri achou dos trabalhos que viram e a sua decisão final. Lembro que os nossos membros do júri este ano foi constituído pela enfermeira Ermelinda Caldeira, doutora em enfermagem, especialista em enfermagem comunitária e professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Évora. Pela enfermeira Cândida Ferrito, doutora em enfermagem, especialista em enfermagem comunitária e professora auxiliar convidada no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. E pela enfermeira Diana Mendes, doutora em enfermagem, enfermeira no Hospital da Luz inicialmente e professora convidada na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Foi estas 3 doutoradas em enfermagem que coube a avaliação dos 5 trabalhos a concurso e a decisão delas será conhecida agora. E passo a palavra à enfermeira Ermelinda. Muito boa noite a todos. Cumprimento, antes de mais, o Sr. Enfermeiro Sérgio Branco, Presidente do Conselho Diretivo da Secção Regional do Sul, a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, na qualidade de Presidente do Conselho de Enfermagem Nacional, o Enfermeiro Marco Batista, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional da Secção Regional do Sul. Cumprimento as minhas colegas de júri, que
tivemos aqui agora este trabalho que nos deu imenso prazer, e elas também poderão depois falar sobre esse aspecto, se assim o entenderem, a enfermeira Cândida Ferrito e a enfermeira Diana Mendes, que tive agora neste grupo o privilégio de conhecer e de trabalhar com ela. A Cândida, de facto, já nos conhecíamos, a Diana ainda não. Cumprimento todos aqueles que se encontram a assistir a este webinar e à atribuição do Prémio Mariana Diniz de Souza 2022 e um cumprimento muito especial aos enfermeiros que submeteram os seus trabalhos a concurso e que dessa forma permitiram uma oportunidade de partilha de experiências e de saberes. De facto, a investigação científica está na base da criação de conhecimento, contribuindo para a compreensão do mundo, e é inegável a importância da pesquisa científica para o nosso desenvolvimento. A investigação e a inovação hoje em dia, resultados que são integrados, os resultados são integrados com grande rapidez, mudando as formas de estar e de agir e, em particular, contribuem para melhorar a qualidade dos cuidados e defender um espaço profissional baseado num corpo de saberes próprios. E isto esteve aqui patente. Os trabalhos hoje aqui apresentados são, de facto, exemplo disso, porque são trabalhos de um enorme rigor, em particular de um enorme rigor metodológico, e perante estes trabalhos que chegaram a nós enquanto júri, e perante a qualidade dos trabalhos apresentados a concurso, decidiu este júri atribuir o prémio e atribuir 2 menções honrosas. E passo então a apresentar as menções, começo pelas menções honrosas, e um dos trabalhos ao qual foi atribuída a menção honrosa tem o título Enfermagem de Reabilitação, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia, com o autor José Manuel Afonso Moreira. Portanto, está de parabéns o nosso colega José Moreira, assim como Muitos todos os parabéns. outros que participaram neste trabalho. Muito obrigado. Fico Também, muito desculpe Não, interromper. queria agradecer, fico bastante contente pela distinção. Uma segunda, não é segunda nem primeira, se foram 2 menções honrosas, nenhuma, não há primeira nem segunda, portanto, questão. Se fosse por nós, e está aqui o enfermeiro Sérgio, nós não atribuíamos só um prémio, um prémio, nós atribuíamos mais prémios, mas como isto não foi possível, chegámos então a um acordo das 2 menções honrosas e efetivamente um prémio. E uma outra menção honrosa para o trabalho intitulado Prática Avançada de Enfermagem em Portugal, uma análise de aceitabilidade, da autora Patrícia Sofia Oliveira Fonseca. Está de Muito parabéns. Obrigada, professora Ermelinda. Sinto-me muito humilde no meio de todos vós, adorei os vossos trabalhos. Muito obrigada por este momento e por esta partilha. E acreditem que para mim esta menção honrosa é mesmo muito honrosa e fico muito honrada e muito feliz. Muito obrigada. Obrigado, Nós é que agradecemos o envio e a partilha, e aquilo que poderá ser feito a partir daqui com a divulgação destes trabalhos, que é de extrema importância, todos aqueles que foram aqui apresentados. O caso particular deste trabalho que a Patrícia nos trouxe, porque é diferente, no fundo, marca aqui pela diferença daquilo que nos é habitual, portanto, traz aqui ideias diferentes, muitas ideias políticas, talvez, e de política não entendo muito, para não dizer que não entendo uma nada, ajuda grande, uma ajuda grande. mas que traz aqui algumas inovações. E agora o prémio, de facto, a atribuição, o trabalho ao qual foi atribuído o prémio, é o trabalho com o título O Autocuidado na Pessoa Idosa com Dependência Funcional, Necessidade de Cuidados Essenciais, um trabalho da autoria de Ana Filipa Nunes Ramos. E muitos parabéns para a Ana Filipa e para as pessoas que colaboraram, que apoiaram neste trabalho.
Muito obrigada pelo reconhecimento e também por terem proporcionado este momento de partilha, que permitiu não só que eu divulgasse os resultados que foram encontrados, mas também pude beber da sabedoria dos meus colegas que aqui estiveram presentes e que também trouxeram bastantes contributos que apelam não só à nossa reflexão, mas também na própria ação e mutação das práticas, sempre tendo em conta uma maior qualidade e segurança dos cuidados, que é aquilo que todos nós ambicionamos. Muito obrigada a todos e também quero felicitar os meus colegas pelas suas brilhantes apresentações e pelos contributos que também foram aqui hoje divulgados. Muito obrigada também a eles e um bem-aja a todos. Muitos E parabéns. fico os parabéns e os parabéns para todos, em particular para a Ana Filipe, pelo seu trabalho, mas também para os restantes colegas. Não sei se as minhas colegas de júri querem dizer alguma coisa, deixava ainda a palavra, se assim o entendessem. Enfermeira Cândida, enfermeira Diana. Olá, boa noite. Dar os parabéns, primeiro, dar os parabéns também à Ordem dos Enfermeiros, não é? À secção regional de Sul, pela iniciativa, pela atribuição deste prémio e de facto por o estímulo, não é, que dá aos enfermeiros a desenvolverem a sua investigação e a divulgarem-na. Portanto, que é muito importante, não é? Às vezes não só fazer a investigação, mas sim divulgar a investigação, e só assim é que temos evidência científica, não é? Com a divulgação, para depois podermos fazer a transferência do conhecimento para a prática. Eu penso que a enfermeira Ermelinda já disse aquilo que foi o nosso sentir. Deu-nos muito gosto fazer, a mim particularmente, agora que estou a falar, depois com certeza que a Diana falará também, mas foi com muito gosto que vi estes trabalhos e que de facto tivemos dificuldade, não é? Porque os trabalhos estão realmente todos muito bons e pronto, mas tínhamos critérios, não é? E mediante isso, portanto, houve um que pesou efetivamente. Mas não resistimos e tínhamos que dar 2 menções honrosas porque não podíamos dar mais, não é? Porque senão daríamos mais. Mas pronto, temos regras e eu quero dar os parabéns a todos os que participaram, que apresentaram os trabalhos, porque trouxeram um contributo muito importante para a enfermagem. Parabéns. E obrigada por esta oportunidade. Boa noite. Começo por cumprimentar os representantes da Ordem, cumprimentar as minhas colegas de júri, a professora Cândida e a professora Ermelinda, com quem tive muito gosto de trabalhar. Foi realmente muito gratificante avaliar estes trabalhos pela qualidade e porque nós aprendemos também, e aprendemos imenso com a partilha que vocês fizeram. Gostaria de dar também os parabéns à Ordem pela iniciativa. Temos uma sala cheíssima. Temos mais de 600 pessoas aqui, eu acho que é espetacular. Para um serão à noite, como dizia o enfermeiro Sérgio, ao final de um dia de trabalho, estarmos todos aqui nesta partilha, porque realmente nos identificamos com aquilo que está a ser abordado hoje aqui nesta sessão, e muitos parabéns por isso. Foi um grande gosto fazer todo este trabalho e ouvir-vos hoje, porque no fundo complementa um bocadinho aquela que era a nossa visão, sem conhecermos as pessoas que estavam por trás do trabalho. E também alguns pormenores que vocês hoje depois vão limando. Foi muito giro, gostei muito das apresentações e estão todos de parabéns, para além da vencedora, os restantes também. Obrigada e obrigada por ter feito parte do júri, foi um gosto. E um grande abraço, um carinho muito especial a todos aqueles colegas que na academia, na clínica, na gestão, na docência, onde quer que seja, de facto ainda encontram a força para produzir evidência que tanto nós precisamos, de certa forma, para possamos ser mais e melhores enfermeiros. Por isso, a todos os que estão aos quadradinhos aqui à minha frente, a todos os que estão lá em casa, uma saudação muito especial e um obrigado muito especial também, porque sei que, de facto, depois de um longo dia de trabalho ou antes de uma noite também de trabalho, estão aqui connosco. Por isso, um agradecimento muito especial a todos vocês. Muito obrigado a todos.